Então, agora gravando, né? A gente hoje segue com os estudos a respeito do pensamento sociológico do Max Weber. O Weber ele tem algumas diferenças bem marcantes face aos autores que o antecederam, ao Durkheim e ao Comte. Primeiro, porque ele tem uma visão bem mais interdisciplinar, ele não era só sociólogo, e ele também já pegou a sociologia como uma ciência já mais um pouco consolidada do que os seus antecessores. E ele também tinha uma visão que não era só da sociologia, mas também que combinava temas de interesse da filosofia, da economia e especialmente do direito. Weber era bacharel em direito. E com isso, ele, ao formular o seu pensamento sociológico, ele pensou muito em questões que são interessantes para nós, que somos operadores do direito. Algumas delas a gente abordou na semana passada, como as da legitimidade, ou seja, quando que a prática do direito se dá de maneira legítima. Isso vai ser, a gente vai encontrar legitimidade na tradição, a gente vai encontrar a legitimidade no carisma e a gente vai encontrar a legitimidade na burocracia. Mas Weber não parou por aí e ele trouxe mais alguns conceitos que para nós são bem interessantes, porque quando nós, na operação do direito, na posição de... Tayane chegando. Opa, deixa eu já tirar a falta dela aqui, então. Tayane, boa noite. Quando nós vamos, enquanto estudiosos do direito, enquanto juízes, delegados, promotores, advogados, nós vamos nos deparar com um fato jurídico qualquer. O que é um fato jurídico? É algo que acontece no mundo e que tem interesse para o direito. Nós precisamos compreender esse fato não de maneira isolada. Matar alguém. Ah, fulano matou, logo homicida é. Não é assim que funciona. Então a gente precisa interpretar esse fato de acordo com o seu significado social. Então a gente vai averiguar as motivações do autor, a gente vai averiguar as causas de aumento, as causas de diminuição de pena, a gente vai ouvir as justificativas para podermos, após unirmos o fato típico, o texto da lei, ao fato social, só depois dessa transposição estaremos autorizados a dizer o direito, a transformar o texto legal em norma e a atribuir àquele indivíduo que é vítima ou autor de um fato jurídico qualquer uma indenização ou uma sanção, certo? Então a gente começa esse estudo de hoje aqui, de novo, né, voltando ao Max Weber, né, a gente fez a apresentação dele já na semana passada, com a ideia de ação social. Né? Se vocês se lembram, quando a gente estudou os autores antecessores de Weber, quando a gente falou de Comte, principalmente de Durkheim, esses autores eles tinham uma perspectiva muito do quanto a ação coletiva poderia ser conhecida não com a nossa atenção focada nas ações individuais, mas sim a partir da ideia da análise dos grupos. Então, quando a gente falou ali do Durkheim, a gente, a partir da ideia que ele, a partir da teoria dele sobre análise do suicídio, que a gente comentou com bastante atenção ali há 2 semanas, a gente entendeu que nós podemos fazer uma análise sociológica de um fenômeno social qualquer quando comparamos a ocorrência daquele fenômeno a outros fenômenos sociais. Então, Weber ele analisou o fenômeno do suicídio comparando questões econômicas, religiosas, etárias, sexuais de diferentes populações europeias. E aí ele encontrou uma correlação que dizia respeito à inserção religiosa e à inserção econômica de determinadas populações. Então, para ele, naquela pesquisa, você tinha ali uma relação
das taxas de suicídio em alta à inserção de certas populações no capitalismo industrial, a prática de certas vertentes do protestantismo e a dissolução de certos vínculos sociais. E essas correlações não necessariamente são determinantes, então não é, agir desta maneira provoca este resultado. Porque as determinações só vão ocorrer na vida dos indivíduos. Mas a gente encontra correlações que, para o estudioso das sociedades, vamos dizer que acendem sinais de alerta. Quando a gente chega no pensamento do Weber, essa teoria das correlações sociais, ela vai encontrar ao mesmo tempo uma diferenciação e um afastamento. Weber ele não está tão preocupado, como eu já falei para vocês, com a ideia de provar que a sociologia é uma ciência. Então ele não está atrás de um saber sociológico puro que necessariamente ignore as ações dos indivíduos. Ao mesmo tempo, ele vai ter a compreensão que ele adquire, especialmente de Durkheim, que a compreensão das ações individuais só faz sentido quando analisada dentro de um contexto social. As ações sociais, né, e essa definição é dele, significam que, as ações sociais, a gente pode caracterizá-las como qualquer comportamento humano que tenha significado. Então, não comportamentos involuntários, não comportamentos meramente biológicos, e que tenham relação a outros indivíduos. Então, tudo aquilo que o ser humano faz e que afeta na vida, que gera consequências na vida de outras pessoas, é uma ação social. A gente está bem perto aqui da definição que o direito contemporâneo adota para os chamados fatos jurídicos. Né? E também, consequentemente, dos atos jurídicos, que são ações humanas que têm significação para o direito. O que é um fato? Um fato é qualquer acontecimento. Um ato é uma ação individual. Uma ação individual não é um acontecimento? É. Agora é diferente, por exemplo, da queda de uma árvore ou da queda de um raio. Um rio sofreu uma enchente, um rio que passa por uma enchente. É um fato. Caiu mais água na cabeceira ou no corpo daquele rio do que ele comporta. Isso fez com que o nível de água que ele normalmente mantém extrapolasse as suas margens, a água ocupou as terras ao lado. Isso é um fato. Isso vai ser um fato jurídico? Depende. Essas águas causaram prejuízo a alguém? Essas águas danificaram o patrimônio de alguém ou tiraram a vida de alguém? Então, uma enchente é um mero fato. Agora, se essa enchente inunda minha casa e eu tenho um seguro patrimonial, essa enchente se torna um fato jurídico. Se eu, enquanto indivíduo, resolvo voluntariamente habitar a área da vazante do rio e sofro uma enchente, e nessa minha ação voluntária alguém perde a vida, um filho meu, por exemplo, perde a vida, isso é um ato jurídico, porque foi a minha ação premeditada de ocupar uma área de risco. Se eu tomo essa decisão por ausência de condições de morar em um lugar melhor, esse ato jurídico ele também vai ser da responsabilidade dos agentes políticos e dos agentes econômicos que me levaram àquela situação. Entenderam? Essa classificação de fato e ato jurídico, ela deve muito à classificação que Max Weber dá às ações sociais. E a ideia do Weber ao tratar das ações sociais é: quando eu vou analisar a significação de uma norma face a um caso concreto, eu preciso entender qual é o tipo de ação social que estava em jogo.
Porque quando eu falo da ação social que está em jogo, eu estou falando do quê? Da motivação do indivíduo, da motivação do agente. Pode falar, Débora. Isso é semelhante, professor, quando a gente vê nas empresas, daí que vem quando tem o ato inseguro ou a condição insegura em relação a acidente de trabalho? Sim, sim. É a mesma coisa, né? Mesma coisa. Porque quando acontece algum acidente, e tem isso a gente vê, né, muito, quando foi ato inseguro ou condição insegura, né, em relação ao acidente de Sim. trabalho, vem daí, né? É, É o mesmo paralelo. quando você pensa em segurança do trabalho, eu já tive a oportunidade de ministrar disciplina a respeito disso na outra instituição onde eu trabalho, né? Existem riscos que são inerentes a determinados trabalhos. Então, quem trabalha em mineração, por exemplo, está sujeito a desmoronamentos. Porque por mais que você crie as condições de segurança, não existe segurança absoluta. Agora, por outro lado, há condições em que a pessoa, ao se expor a esses riscos, não toma os cuidados necessários. Porque não lhe foi disponibilizado um EPI ou porque ela se recusou a usar, porque ela assumiu um comportamento temerário. E aí, essa questão ela vai ser determinante quando você vai apurar a responsabilidade numa situação de acidente de trabalho. Foi um fato. Sei lá, o mineiro estava trabalhando na sua mina e teve um terremoto e a mina caiu na cabeça dele. Aí a gente vai ter provavelmente uma questão que implica seguro. Você tem a responsabilidade objetiva do contratante, né? Mas você não vai ter repercussões criminais, por exemplo. Agora, eu tenho uma mina, acontece um terremoto, e eu tenho dentro dessa mina crianças trabalhando. Boa noite, professor. Agora consegui me conectar aqui. Ah, que bom. Deixa eu marcar a tua presença. Então. Ah, já tinha marcado a tua. Ah, tá bom, obrigada. Quem que entrou agora? Eu vi que entrou mais uma colega. Cadê? Boa noite, professor. Ah, Maiara. Deixa eu tirar a falta também, então. Ótimo. Então, faltando chegar o Thiago e a Yasmin só. Né? Então, essa perspectiva de que os fatos, ou seja, os acontecimentos, podem ter significado jurídico ou não, e que os atos, eles são ações humanas, voluntárias, que podem ter ou não significado jurídico. Isso descende de uma forma bem marcante do pensamento sociológico que foi ali redigido, que foi ali desenvolvido por Max Weber. Então, Weber ele vai traçar grandes tipos, né, grandes categorias de ações sociais, e essas ações sociais elas são importantes por quê? Porque elas dizem respeito à motivação do agente. O que é que leva os indivíduos a se comportarem da maneira que se comportam. E nessa classificação, Weber aponta como a primeira ação social a chamada ação social tradicional. E o que é a ação social tradicional? É aquela que é influenciada pelos hábitos, costumes e tradições de uma determinada sociedade. Então, nesse caso, né, eu estou lendo aqui, as pessoas agem de acordo com as práticas estabelecidas ao longo do tempo e muitas vezes sem questionar ou refletir sobre elas. Certo? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, os casamentos arranjados. A ideia de que as famílias, especialmente as famílias mais ricas, tinham, de que os casamentos de seus filhos eram arranjados a partir de estratégias de consolidação política e patrimonial. Isso vem de um hábito social milenar. E os jovens que se submetiam a essa situação, a ela se submetiam como um fato da vida. Quando eu atingir determinada idade, eu vou me casar de acordo com a escolha realizada pelo meu pai. Se vocês assistirem
ou lerem, assistirem novelas aí da época do Brasil Colônia, tem muitos romances que tratam disso. Isso é dado como uma questão normal para essas pessoas. Porque já está na tradição. O que é a tradição? Lembrem-se, tradição não é antiguidade, tradição não é costume, tradição é entrega. Vocês vão estudar a tradição em direito civil, traditio, a entrega do bem, que consolida, por exemplo, um contrato de compra e venda. Tradição em sociologia e em filosofia é o ato de repetição de um pensamento, de uma preocupação, de um comportamento na história. Então, eu recebo dos meus pais, que receberam dos pais deles, que receberam dos pais deles. Pensem na tradição, como a gente vê aquela corrida de revezamento do bastão. Não sei se vocês assistem, sempre tem nas Olimpíadas, né? 4%. Que aí o cara dá uma volta no estádio, passa o bastão, dá uma volta no estádio, passa o bastão. Isso é tradição. Rituais religiosos. Vestimentas tradicionais. Folclore. Então, as ações tradicionais, as ações sociais inspiradas pela tradição, elas muitas vezes são aquelas de mais fácil compreensão, desde que estejamos lidando com uma ação da nossa sociedade. Então, quando a gente parte para a antropologia, por exemplo, acaba sendo uma dificuldade ao lidar com algumas culturas dos povos nativos. Especialmente quando elas venham a ser consideradas criminosas no nosso direito. Então, há, em algumas tribos, né, do interior do Brasil, ou havia, o costume de se enterrarem vivas crianças que nasciam com certas deficiências. E aí essa questão chega por meio de alguma denúncia, ou chega ao conhecimento do delegado de polícia, chega ao conhecimento da justiça, e, como toda conduta de origem criminal, ela vai ter que ser analisada de acordo com o dolo, com a intencionalidade do autor. E aí, ao ser analisada de acordo com a intencionalidade do autor, ela vai ter que ser analisada levando em consideração que se trata de uma ação tradicional. De um povo que está ali há 3, 4, 5 mil anos e que sempre se comportou dessa maneira. Então, aquelas pessoas não viram naquela prática, não cometeram aquela prática com uma intencionalidade criminosa. Isso quer dizer que elas não cometeram um crime? Eu não sei. Não vou entrar nesse vespeiro. Mas a gente, para entender a conduta, precisa conhecer o contexto de tradição, de costumes, de hábitos, de cultura, na qual aquele indivíduo está inserido. Caso contrário, a nossa análise é incompleta, e sendo incompleta, na operação do direito ela vai ser injusta. Certo? Uma outra ação social e uma outra significação que a gente pode encontrar para ação social é a chamada afetiva, que também é chamada em alguns outros momentos, em alguns outros livros, como ação social emocional. Então, isso acaba vindo também das nossas tradições, dos nossos costumes, porque, de certa forma, eles condicionam o nosso comportamento. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles muitas vezes motivam as nossas ações. As pessoas agem com base em suas emoções, desejos e afetos. E aí os exemplos que eu trouxe. Chorar em um funeral. Por que a gente chora no funeral? Porque é uma reação quase fisiológica, emocional, que nos leva a verter lágrimas face à perda de uma pessoa querida. Por que a gente sorri numa situação de alegria? Por que a gente grita quando está com raiva? Por que a gente reage, às vezes, de maneira impensada face a uma agressão?
Então, é preciso contextualizar as ações dos indivíduos para saber se essas ações, para saber se as suas ações, elas não estão sob um fundamento emocional. E, por exemplo, agir sob violenta emoção pode ser ou um elemento de atenuação de culpa, ou até um elemento de afastamento da tipicidade da prática de um crime. Se você, movido por violenta emoção, tem uma ação irrefletida, a tua prática ela não necessariamente vai ser considerada dolosa. A gente tem ainda na questão da ação social afetiva o agir de maneira reflexa. Então, por exemplo, para quem é motorista, você está ali dirigindo o seu carro, tranquilo, na rua, e do nada um ciclista corta a tua frente. Ciclistas às vezes fazem isso. Qual que é o primeiro reflexo do motorista quando está dirigindo? Ele desvia o carro para tirar o obstáculo da frente dele. E nisso, ele pode levar, nisso que ele reflete, ele tira o carro da frente dele, ele pode fazer com que os passageiros sejam atingidos, ele pode jogar o carro sobre outro carro, ele pode atingir um pedestre. Como que eu vou compreender essa ação? Eu preciso entender se há naquela discussão, se há naquele momento, um impacto afetivo ou emocional. Certas ações humanas são motivadas pelo emocional, pelo impulso, quase que pelo instinto. A terceira e a quarta nos dizem mais respeito quando a gente fala de responsabilização civil e responsabilização criminal. As outras duas afastam responsabilidade civil e criminal? Não necessariamente, mas elas vão ter um papel muito importante na contextualização, na formação da culpa, na formação da apreciação do fato. As outras, elas são voluntárias no sentido de escolhas por parte dos indivíduos, por parte dos agentes. Então, a gente vai ter aqui a ação racional de característica finalista, que é quando o indivíduo age para obter um resultado. É ação pragmática. Então, você vai estudar para uma prova, o que você quer? Passar. Aprender e passar. Você vai procurar um estágio, vai procurar um emprego para obter uma melhor formação e para obter uma melhor remuneração. Você vai guardar dinheiro para comprar um carro, uma casa, uma viagem. Ou você vai cometer um crime para obter vantagem. Você vai construir o muro do seu terreno 20 centímetros para o lado direito para tomar terreno do teu vizinho. A questão é, você está conscientemente buscando uma finalidade. E enquanto você busca conscientemente uma finalidade, você entende que, assim, se a sua finalidade é compreensível, se qualquer indivíduo observando a sua ação pode compreender o que você queria, você vai ser plenamente imputado do resultado, você vai ser plenamente imputado quanto às consequências do resultado da sua ação. Você sabia que era errado ou sabia que era certo, sabia que era bom ou sabia que era ruim, e querendo aquele resultado, resolveu agir naquela direção. Certo?
E nós temos ações racionais que elas não são pragmáticas, mas valorativas. E essas ações racionais valorativas, elas vão ter muito em comum com aquelas que nos são movidas, que nos inspiram a partir do sentimento. A ação racional valorativa, ela vai ser tomada pelo indivíduo que age buscando concretizar um ideal. É a ação racional daquele indivíduo que faz o que acha certo, não necessariamente buscando um resultado prático. Então, aquele indivíduo que vai participar de uma manifestação, que vai praticar um ato de caridade, que vai se inscrever e participar em um partido político. As ações racionais valorativas são as chamadas ações virtuosas. É aquilo que você faz porque considera que o resultado é certo. Tipo, que diferença faz eu ir a uma manifestação, ou eu militar num partido, ou eu doar um prato de comida? Não importa. Você não tem o resultado concreto no curto prazo, pelo menos, mas você faz aquilo que acha certo. E fazendo aquilo que você acha certo, você toma a decisão e a sua decisão te leva ao mundo da ação. Então, participar de manifestações é um ato jurídico? Sim, no sentido de que você está realizando e levando à plenitude uma garantia constitucional, que é da liberdade de pensamento, algumas garantias constitucionais, aliás, liberdade de pensamento, liberdade de reunião. E vai ser também um ato jurídico se a sua militância se der sem ser de maneira pacífica ou portando armas, porque aí, nesse caso, você está violando um preceito constitucional. Eu posso me manifestar para demandar uma mudança que eu almejo na sociedade? Posso. E se essa mudança for, por exemplo, a subversão da ordem pública por meio de um golpe militar? Esse ato jurídico ele pode vir a ter outras consequências. E se eu resolver fazer isso não na frente do Congresso, mas dentro dele, sem ser convidado a entrar? Então, as ações humanas, segundo Weber, elas vão estar catalogadas, elas vão ser compreendidas a partir de uma combinação dessas 4 formas que eu apresentei para vocês. E para que eu as compreenda e para que eu possa juridicá-las, né, para que eu possa dar para elas o enquadramento jurídico, eu vou ter que, ao interpretar a norma, não apenas entendê-las de maneira coletivista, como fizeram ou como propunham o Comte e o Durkheim, mas eu vou ter que fazer essa transposição da norma, por um lado, norma como expressão do direito legítimo, ou como manifestação de uma liberdade, de uma autoridade carismática, ou como expressão de um sistema burocrático técnico, ou como expressão de uma tradição social, mas norma. E, por um outro lado, a partir do posicionamento do indivíduo que age face às possibilidades de ação social, que, por sua vez, dependem do lugar que esse indivíduo ocupa numa determinada sociedade. Da cultura que ele recebe, da fé que ele professa, das ideias que ele possui, dos objetivos que ele tem com a sua ação e dos seus valores. Vocês veem que a gente está aqui num mundo bem mais palpável e bem mais jurídico do que o dos outros autores que a gente estudou até aqui? Né? Porque, como eu disse, né, uma boa parte, se não todos os atos sociais, podem ser compreendidos como atos jurídicos. Se eu estou agindo no mundo e a minha ação tem resultado na vida dos outros, se o meu ato ele implica em
em acréscimo ou decréscimo do direito de terceiros, ele é um ato jurídico. Eu estou na minha casa tomando banho, é um ato jurídico? É. A água e a energia elétrica são pagas? Se eu resolvo não pagar a conta, eu não tomo banho. A partir do momento que eu resolvo consumir água e energia elétrica ou gás, para quem tem chuveiro a gás, eu estou cometendo um ato jurídico, estou realizando um ato jurídico. Todos os atos da vida implicam em consequências na vida de outra pessoa e esses atos são relevantes para o direito e também são relevantes para a sociologia. E atenção nessa palavra aqui, né? Os atos podem ser compreendidos como atos jurídicos. Eu pus em amarelo e ainda agora marquei que é para a gente ficar nessa palavra, porque isso nos traz ao segundo conceito da aula de hoje, que é o de Verstehen. Verstehen, que isso vai ser traduzido para o português como compreensão. Então, Weber ele apresenta essa teoria dos atos sociais para que elas sejam utilizadas como ferramentas na compreensão da realidade e na compreensão da sociedade. E o Verstehen, né, a compreensão weberiana, ela vai ter o diferencial, face aos autores que a gente já estudou, de entenderem o indivíduo como o agente último dentro da sociedade. Não há uma determinação do ato social ou da participação social nas manifestações individuais. O indivíduo não comete crime porque é pobre, ou não comete crime porque é excluído, ou não comete crime por alguma determinação sociobiológica, como entenderia, por exemplo, Lombroso, um autor italiano. Mas as suas motivações, elas têm base social. Porque as suas ações, elas vão ter um fundamento tradicional, emocional, de objetivo e de valores. Então eu preciso, enquanto sociólogo, eu preciso, enquanto operador do direito também, compreender as raízes sociais dessas motivações. Onde que o indivíduo foi criado? Quais foram os valores que ele recebeu? Qual a tradição social, cultural, a partir do qual aquela individualidade se formou? Quais os limites que aquele indivíduo possui para o controle das suas emoções? Quais os seus objetivos racionais e quais os seus valores? Vocês concordam que a análise de cada um desses fatores, que é fundamental quando a gente vai estabelecer e aplicar o direito, não vão ser encontrados no próprio indivíduo? Agiu sob violenta emoção. Como é que eu faço para compreender as emoções? Foi criado numa tradição e numa família e num costume onde não haviam limites e, assim, uma família de criminosos e sem uma estrutura familiar. O que é estrutura familiar? Qual é o valor religioso que circula na sociedade? Assim, o que é fascinante muitas vezes no direito é que ele é muito interdisciplinar nessa ideia de que quase todos os conhecimentos que a gente aplica para transformar o texto em norma, eles não são do direito. Então, o direito ele vai exigir de nós um conhecimento da sociedade, do mundo, da vida, para não cair num legalismo frio, para não cair numa burocracia, para não cair numa aplicação pobre, sabe, da legislação.
Como é que é essa teoria da compreensão do Verstehen, segundo Weber? Em primeiro lugar, a compreensão das ações ela deve ser feita na medida do possível, desde a perspectiva do indivíduo que a realiza. Quando eu analiso um fato social, eu devo tentar fazê-lo a partir do ponto de vista do autor. Qual é o lugar a partir do qual aquele indivíduo aparece no convívio social para praticar os seus atos? Como eu vou analisar a conduta, por exemplo, da situação que eu trouxe para vocês da criança morta? Ah, mas então os costumes religiosos eles não encontram limites? Essa é uma discussão interessante, por exemplo, que está acontecendo nos últimos anos, que diz respeito a algumas religiões de matriz africana que praticam sacrifícios animais. E a gente vem, nos últimos anos, numa crescente grande no direito, na atribuição, se não de direitos aos animais, mas pelo menos de algumas garantias de vida e dignidade. Eu acho bem complexo falar que os animais são sujeitos de direito, porque para você ser sujeito de direito, você precisa de uma corresponsabilização que os animais são incapazes de entregar. Mas, ao mesmo tempo, nós, enquanto seres humanos, temos certos deveres quanto à não crueldade e à posse responsável dos animais. E aí, como é que fica essa questão? Face à teoria, a algumas práticas religiosas que permitem ou mesmo exigem o sacrifício de animais. Obviamente que o indivíduo, quando chamado a decidir entre servir ao Estado e servir a Deus, ele vai servir ao Deus dele. Mas e aí como é que fica isso quanto, por exemplo, ao crime de maus tratos a animais? Nós já tivemos práticas religiosas ancestrais que pregavam atos de canibalismo, de sacrifício de criança, de sacrifício de inimigos. Então, se eu preciso, por exemplo, me deparar com uma situação dessas, como que eu a compreendo? Como que eu aplico a norma? Ou até que ponto eu consigo ter ali uma causa de diminuição de responsabilidade ou uma causa de diminuição de culpa a partir de um determinado contexto cultural. E eu só consigo fazer isso quando eu olho para a situação não a partir do meu olhar de operador do direito, que olha de cima e de fora, mas me colocando no lugar do autor. Quando a gente estuda direito penal, vocês ainda não estão tendo direito penal, né? Já estão? Sim. Então vocês devem estar estudando, vocês estão no primeiro ou no segundo bimestre de penal? Primeiro, né? Então vocês estão ali estudando bem aquela parte de teoria geral do direito penal, que fala ali da formação da formação do tipo penal, ato ilícito, antijurídico e culpável, e aí a culpabilidade ela pode ser autônoma ou pode estar integrada na ilicitude. A gente tem ali as diferentes teorias de formação da responsabilidade penal e finalista e causalista da ação, né? Deixa eu só dar um gole de café aqui. A questão é, se eu estou lidando com um tipo penal que não conta com a forma culposa, ou seja, onde o indivíduo ele só vai ser responsabilizado se ele tem o tipo, a culpa específica, se ele pratica o ato com a intenção de transgredir a lei penal. Eu só vou conhecer de fato essa intenção quando eu compreendo a perspectiva do autor. Então, quando você vai estudar criminologia, você está quase que andando no terreno da sociologia e da psicologia. Porque você vai ter uma teoria geral do estudo das motivações.
e que é sempre incompleta e é sempre complicada, porque por mais que o autor diga quais eram as suas intenções, você não tem como entrar dentro da cabeça dele, do coração dele, para saber o que ele pensou, sentiu. Ah, eu não queria fazer isso. É claro que você vai dizer isso na ação penal. Você também não quer ir para cadeia. Ou mesmo se a gente estiver falando de formação de culpa, que aí entra na responsabilização civil e entra também na responsabilização criminal nos crimes que tem tipo culposo, o sujeito vai ter que provar que não foi negligente, ou que não foi imprudente, ou que não foi imperito. Como é que ele vai culpar que ele não foi negligente? Ele vai dizer que ele não foi negligente se referindo a um tipo ideal. Vocês estão vendo aí na tela, né? O homem médio, o homem comum. O que qualquer outra pessoa faria no lugar desse indivíduo? Essa comparação entre esse tipo ideal e a ação concreta, ela é um elemento fundamental na compreensão do direito. E para isso eu preciso construir esse tipo ideal. Ah, sujeito cometeu um homicídio. Na sua defesa, para obter uma redução de pena, ele alega que cometeu sob violenta emoção. Como que eu vou saber se esse argumento é válido? Se não me colocando no lugar desse indivíduo para saber se, face ao seu sistema de crença, de valores, a sua cultura e a sua condição psicológica, de fato ele estava sob violenta emoção. Então, além da compreensão das ações, é preciso também o quê? Compreender os significados. O indivíduo cometeu um determinado ato buscando o quê? Ele sacrificou um animal. Foi na prática de um ato ritual milenar ou foi por crueldade, porque ele gostava de ver a galinha, o pato, o urubu, o porco, sei lá que bicho que ele sacrificou sangrar? O que aquilo significava? Ou oferecer gorjeta em países que não admitem gorjeta, certos gestuais como esse ou esse, que dependendo do país podem ter significados obscenos. Deixar de usar uma cobertura na cabeça as mulheres num país que guarda a tradição islâmica. Dirigir na mão contrária porque vem de um país que adota a mão inglesa e aí por hábito errar e cometer um acidente. As ações, elas, de acordo com o contexto, adquirem diferentes significados. E na responsabilização jurídica, tanto civil quanto criminal, há uma dependência da compreensão desse significado para a gente poder atribuir a letra ao fato e transformar o texto em norma. Vocês veem que a gente está bem longe daquele tipo de prática sociológica que foi ensinada pelos nossos autores anteriores, né? A questão aqui, ela inverte. Você vai posicionar o indivíduo dentro da sociedade e compreendendo as ações individuais face aos imperativos sociais, face às emoções, face às tradições, face aos costumes, face aos objetivos, você vai conseguir aplicar o direito ao caso. Certo? Até aqui, dúvidas? Estão me entendendo? Sim. Sim. Sim.
Sim, Então, professor. tá, valeu, gente. Então, vamos seguir. Repetiu? Repetiu. E aí a gente aborda aí o nosso último tema da aula de hoje, quando a gente fala desses tipos ideais, né? Então, eu falei aqui, tem umas ideias no direito que são bem, vamos dizer, etéreas, não são muito palpáveis. O que é o cidadão comum? Alguém pode me dizer o que é um cidadão comum? Então, vamos lá. A população em geral? Oi? A população em geral? A população em geral. Vamos Pessoas lá. do dia a dia que trabalham, estudam, pensam em uma melhoria de qualidade de vida. Sim, pessoas comuns, né? Uhum. Tá. Vamos pensar então na seguinte situação. Vocês estão, ou eu, né? Estamos dirigindo, cada um dirigindo o seu respectivo carro. E ao parar num semáforo, vocês são abordados por um indivíduo que vem armado para cometer um crime. Ele para na frente do seu carro com a arma, você vê a arma. Não tem ninguém cruzando a rua. Você fica com medo, pisa no acelerador, atropela esse indivíduo. Ele morre. Você para o carro, chama o socorro, mas não adianta. Essa situação vai ser comunicada pelo hospital para a delegacia de polícia. O delegado vai realizar o inquérito, junto com os investigadores, e no final ele decide e recomenda para o Ministério Público, e o Ministério Público acata, que você seja denunciado por homicídio doloso. Que você, sabendo que podia matar o indivíduo, você mesmo assim o quis. Uhum. E ele, para alegar o dolo, ele vai dizer que o meio que você escolheu para se defender de uma agressão que nem tinha começado foi desproporcional, porque você resolveu assumir o risco de tirar a vida de alguém para proteger, muito provavelmente não a sua própria vida, mas o seu patrimônio. A questão é, uma pessoa comum ou o cidadão médio exposto a uma situação como essa, teria a mesma atitude que nós tivemos, que eu exemplifiquei aqui? Qualquer pessoa faria isso? Não. Não. Não? De ver alguém vindo armado na sua direção e meter o carro em cima para cair fora? Eu acho que a Depende maioria muito. sim. Eu acho que a maioria sim. Sem pensar, né? Sem pensar, eu acho que a gente pode agir bem brutal, né? Por instinto, eu acho que a maioria sim. Ia Isso. acelerar e meter o carro em cima. Uhum. E depois, graças a Deus, eu tenho bons antecedentes, graças a Deus eu nunca cometi nenhum crime, graças a Deus vamos, né, E o cara era um apelar bandido. para o Divino Espírito Santo, que Uhum. é toda a história, é isso aí, mas a maioria, por instinto, vai sim acelerar e meter o carro em cima. São poucos os que vão, cidadãos comuns, que vão realmente se controlar e falar, meu Deus, é só bem material, entrega tudo e deixa a minha vida. Ainda mais se você está dentro do seu carro, teoricamente protegido por uma carcaça de ferro, Sim. e é muito mais rápido você tocar em cima do que descer e entrega, o cara tá armado. Aham. Sim. É instinto, é instintivo. Sim. Então, se nós entendemos que qualquer pessoa nessa situação faria o mesmo,
Então, eu acho que caberia aí tranquilamente um argumento no sentido de que esse homicídio, se é que a gente pode falar que foi homicídio, que não foi legítima defesa, é um homicídio culposo. Eu talvez tenha sido imprudente ao jogar o carro para cima do sujeito, mas não que eu tive a intencionalidade de matá-lo. Na pior das hipóteses, um dolo eventual, mas não de fato doloso. Mas Não- dolo eventual é dolo. Dolo eventual não É, resolve teu problema, mas não eu te acho- tira da cadeia. Não, né? Dolo Mas eventual é eu acho dolo. culposo. Não... Porque é muito instintivo Eu você... acho que, assim, eu acho que não é É, nem homicídio, que é legítima defesa, você tem excludente de punibilidade, porque não tem nem dolo nem culpa. sei lá, deixa para advogado Inexigibilidade. criminalista fazer, fazer o Então, trabalho dele. que tem uma figura no Mas, direito, que tem uma figura no direito que é inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, uma pessoa, o cidadão comum, um indivíduo normal, no seu lugar, teria feito o mesmo? Sim. E aí, nesse caso, se não se pode agir de outra forma, eu não posso falar em responsabilização, nem civil, nem criminal. Entendi. Entendeu? Agora, para isso, eu preciso ter essa noção na sociedade do que é esse homem médio. E normalmente a gente tende a ver o homem médio e a traçar o tipo ideal como nós mesmos. E a Sim, gente tem que, e a gente tem que pensar, por exemplo, nesse tipo ideal, em situações que muitas vezes não estão ao nosso alcance. O indivíduo que foi coagido a cometer um crime dentro de uma quadrilha ou dentro de um ambiente de violência ou sob coação. Então, a gente tem algumas situações onde essa idealização ela é complicada, né? A ideia do tipo ideal, ela é... Eu vou ler isso aqui é do próprio Weber, né? Um conceito ideal é normalmente uma simplificação e uma generalização da realidade. E aí, partindo desse modelo, é possível analisar diversos fatos reais como desvios do ideal. Ou seja, como que deveria ser e como que de fato é. É o raciocínio que todo operador do direito faz entre o mundo do dever ser e o mundo do ser. Entre o mundo do direito e o mundo do fato. Tais construções permitem-nos ver se, em traços particulares ou em seu caráter total, os fenômenos se aproximam de uma das nossas construções, determinar o grau e o tipo de aproximação do fenômeno histórico e o tipo construído teoricamente. Sob esse aspecto, a construção é simplesmente um recurso técnico que facilita uma disposição e terminologia mais lúcidas. Então eu vou... essa idealização, e isso aqui também eu estou fazendo uma aplicação bem específica dessas figuras como o homem médio. Né? Eu vou simplesmente fazer um recorte com... Assim, eu vou ressaltar ao máximo as características que eu acho que a maior parte das pessoas entendem como ideais numa pessoa. Então, a gente falou aqui, é o sujeito trabalhador, é o sujeito que tem família, que tem uma mãe, que tem um pai, que talvez tenha filhos. Mãe e pai todo mundo tem, né? Pelo menos biologicamente falando. Que busca uma vida melhor, que não quer tirar que não quer roubar o que é de ninguém, que cresceu na nossa mesma cultura, que tem aí uma influência de valores cristãos, sendo ou não cristão, que tem aí uma influência da norma de natureza greco-romana, na norma de natureza romana, que tem aí um pensamento de formação cartesiana e valores que foram desenhados desde o pensamento grego, que fala português, que come arroz e feijão, que paga seus impostos, que dirige pela mão direita. Então a gente consegue exacerbar algumas características que são comuns na sociedade
a gente consegue exacerbar algumas reações emocionais que são comuns na sociedade e, a partir daí, traçar esse tipo ideal. E, a partir desse tipo ideal, a gente vai compará-lo à conduta do autor de uma determinada ação. E aí eu vou saber, isso está de acordo com o tipo ideal? O cidadão comum, numa situação desse tipo, teria a mesma reação? Teria a mesma conduta? Teria o mesmo direito? Se a resposta for sim, aquela ação está juridicamente, ou pelo menos moralmente, socialmente, explicada. Caso contrário, e caso aquela ação não explicada implique na violação de alguma norma legal, aquele sujeito vai encontrar responsabilização civil ou criminal. Certo? Então, esse tipo ideal, para eu conseguir, na interpretação do fato jurídico e na interpretação do fato social, para que eu consiga fazer a relação entre os dois, para eu conseguir fazer uma imputação civil ou criminal, eu preciso conhecer as quatro motivações de fato social. E eu consigo, a partir daí, eu preciso também conhecer o indivíduo para entender na sua conduta quais foram as suas motivações. Tradicionais, emocionais, voluntárias e valorativas. Tá certo? Então, a ação individual é subjetiva, cada indivíduo é um indivíduo. Então, vamos lá, o Durkheim. O Durkheim ele vai traçar um certo perfil sociológico das pessoas que praticam suicídio. Ou ele vai traçar ali uma relação entre uma forma de ética de trabalho, isso aí já vindo para o Weber, né? Entre uma determinada ética de trabalho e uma determinada formação religiosa e um modelo de acumulação econômica. E com isso eu tenho uma visão do todo da sociedade. Eu sei que sujeitos que estão ali não estão inseridos em nenhum grupo familiar, que vêm de uma ruptura religiosa, que estão numa sociedade recém-urbanizada, que não tem vínculos sociais significativos, tendem ao suicídio. Mas entre falar que determinado grupo social tende ao suicídio e entender a conduta do Joãozinho, que cometeu suicídio no dia 20 de outubro de 2014. E a família está brigando com a seguradora porque quer receber o seguro de vida dele. Aí não adianta eu aplicar a teoria social que explica o suicídio a partir do grupo. Eu preciso da compreensão da ação individual. E aí, na compreensão da ação individual, por exemplo, você vai entender que houve ali uma situação de violenta emoção que pode até ser explicado por algum tipo de patologia. Que ele estava, por exemplo, fazendo uso de alguma medicação, de algum antidepressivo, cujo efeito colateral é uma certa tendência ao suicídio ou alguma modificação de remédio, que às vezes isso acontece. Ou que ele passou por uma situação extrema de ver uma grande violência, de sofrer uma grande injustiça, que o fez, num determinado momento, num desatino, cometer um determinado ato. Então, para entender não o fato social a gente entende pela análise comparativa entre sociedades e entre grupos. Mas para entender a ação individual, a gente precisa entender o quanto que as influências da sociedade estão internalizadas naquele sujeito. A gente pode ter ali, sei lá, dois indivíduos praticam furto. Um pratica o furto porque ele quer
enriquecer-se ilicitamente, porque ele quer ter mais dinheiro, e aí ele rouba um computador do vizinho, vende esse computador para comprar um tênis importado, para tunar a moto dele, para, sei lá, fazer o que ele quiser. Porque ele tem por valor que o papel e o valor social dele dependem da posição que ele ostenta na sociedade. E você pode ter o mesmo furto justificado numa situação famélica do sujeito que comete o crime, porque não tem alternativa e roubou aquele computador porque estava ao alcance e ele vai vender para comprar comida. Os dois cometeram um crime? Cometeram o crime. Eles vão ter o mesmo tipo de responsabilização? Não. Por que eles não vão ter? Porque o contexto é diferente. Lembrem-se sempre, né, quando a gente fala de norma jurídica, o que é uma norma jurídica? O que é uma norma? Vocês sabem me dizer? Alguém? Ninguém vai me responder? Uma lei? Uma lei? Não. A norma é a interpretação da lei aplicada ao caso concreto. A lei, o texto seco, ele não é norma. O que vai normatizar um texto legal é a interpretação praticada pelos operadores do direito. A norma é a lei aplicada, e para a lei aplicada ela precisa ser interpretada. Sim. Tá certo? Então, essa passagem do fato ao direito e do direito à norma, ela depende dessa idealização. E a gente também vai encontrar essa ideia dos tipos ideais, né? Na definição e na explicação de vários fenômenos sociais. Então, a gente vai recortar para a perspectiva da solução do problema sobre o qual a gente está se debruçando, da perspectiva do caso que a gente está enfrentando juridicamente, e a gente vai fazer um recorte da realidade, exagerando, aumentando, quase que na caricatura, as características principais de um determinado fato, de uma determinada realidade, de um determinado fato social, para que a gente consiga compreender e consiga integrar a nossa cognição para transformar a lei em norma. Porque tem coisas que a gente vai definir e que a definição é praticamente infinita. Porque tem tantos contextos, tantos significados, tantas formas de aplicação, que a gente não consegue simplesmente fechar a questão. Então, o que é direito? Eu consigo definir num conceito único o que é direito? Eu dei esse exercício de definir o que é direito no meu curso de filosofia, para os colegas de vocês que estão no 4º período. Um conceito vai ser uma formulação, uma frase, um conjunto de orações, que vai delimitar o campo da aplicação de uma determinada palavra. Agora, para eu trabalhar no meu dia a dia com um determinado fato social, o direito é um fato social. Eu não consigo trabalhar com o conceito, porque o conceito é muito mais abrangente. Desde o eu tenho direito a ir embora quando essa aula acabar, ao conceito de direitos humanos e o direito em cada uma das suas especialidades, o direito enquanto ciência, o direito enquanto ramo das ciências humanas aplicadas,
o direito enquanto normatização da lei escrita, o direito enquanto devido processo legal. Cara, é tanta forma de entender isso aqui. Então, eu preciso, para, por exemplo, pensar no fenômeno de direito, eu preciso formar um tipo ideal. Para resolver os casos que a gente está estudando aqui, o que é o direito? Direito é normatização. Direito é o ato de interpretar a realidade a partir de uma lei que é previamente escrita. É o ato de buscar responsabilidades e contextualizações visando solucionar fatos jurídicos. Eu estou formulando um tipo ideal. Direito não é só isso. Sabe, como é que eu vou definir o que é capitalismo? Como é que eu vou definir, por exemplo, pessoa pobre na forma da lei para definir os benefícios da justiça, definir os benefícios da justiça gratuita num processo? O que é pessoa pobre? O que é hipossuficiente? Vocês já devem ter ouvido esse termo aqui na faculdade, certo? Já? É aquela pessoa que demanda a proteção da lei porque não, ocupa uma posição social subalterna ou insuficiente. A pessoa que precisa ser representada ou defendida por outro ou pela lei, porque ela não está em posição de igualdade numa disputa social ou numa disputa jurídica. O que é cristianismo? A gente está falando aqui de valores cristãos. Define cristianismo. A gente ficaria aí o resto do semestre e não fecharia um conceito. O que são valores? Ah, eu vou buscar os valores que motivaram a ação do indivíduo. Mas como é que eu defino isso? Costumes. Vocês sabem que o costume é fonte de direito, né? Já estudaram, deve estar estudando a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, LIDB. Já estão estudando isso? Não estudaram ainda? Oi? Ainda não. Ainda não? Vocês vão passar pela LIDB, pelo menos se vocês forem estudar Direito Constitucional comigo, Constitucional 3, eu começo ali pela LIDB, porque para você fazer a interpretação da norma e a interpretação da Constituição, você tem que passar pelas fontes do direito. E para você encontrar no direito brasileiro as fontes do direito, dentre os quais os costumes, você passa pela LIDB. E lá fala de analogia, lá fala de costumes, lá fala de uma série de origens da norma que não estão no texto positivo. E aí eu vou conseguir conceituar isso? O que é costume? Não. Eu vou, no caso concreto, exagerar ao máximo aquilo que todo mundo que tiver envolvido na questão sabe sobre a questão, e nesse exagerar eu vou criar uma hipótese de trabalho. Costume é aquilo que a maioria das pessoas submetidas à mesma situação faz. Costume é aquilo que uma sociedade faz de maneira repetida. É aquilo que as pessoas fazem a partir de uma tradição. E a partir daí eu vou usar o costume para solucionar uma situação jurídica. Certo? Essas visões, elas são necessariamente parciais. Eu não vou ter aqui a ilusão de achar que eu estou fazendo uma ciência como a física e tomando conhecimento da sociedade de maneira linear como um todo. De achar que eu estou fazendo ciências exatas a partir do humano, como o Durkheim, principalmente o Comte, acreditava. Eu não vou, eu vou buscar as raízes sociais do fato individual para, a partir dessas raízes sociais, tentar entender as motivações e as determinações da ação do indivíduo. E, com isso, eu vou entender o indivíduo, e entendendo o indivíduo, eu consigo atribuir ou não a ele uma responsabilização civil ou criminal. Certo? Com isso, gente, nós encerramos a minha apresentação que eu tinha para fazer de Max Weber.
a gente encerra o conteúdo desse autor. Como vocês viram, né, não daria para fazer em uma aula, então ficou para 2. E aí, para fechar o quarteto mágico do curso de Sociologia, no que diz respeito ali aos pais fundadores da ciência e aos principais autores que influenciaram os demais que depois deles vieram, a gente vai, nas nossas próximas aulas, estudar as teorias de Karl Marx. Karl Marx também alemão, Karl Marx também que viveu a virada do século e que é um dos autores, dos escritores. Ele tem escritos de natureza econômica, sociológica, histórica, filosófica, e que é um dos autores mais influentes, se não o autor mais influente do período moderno contemporâneo. Porque as ideias de Marx moldaram muitas mentes que foram depois levar os seus conhecimentos para a psicologia, para a pedagogia, para a política, para o direito, para a economia, né? Nós temos, inclusive, temos partidos políticos de orientação marxista, economistas de orientação marxista, juristas de inspiração marxista. Então, a gente vai aí levar mais 2 aulas, pelo menos, para vencer aí o referencial teórico dos principais conceitos que esse autor traz. Aí, depois disso, a gente vai ter aí uma parte... Então, cadê? Vamos ver o calendário aqui. Hoje é 29 de agosto. A gente, nos dias 5 e 12 de setembro, vai estudar Marx. E eu quero, nos dias 19 e 26, que a gente tenha aí uns estudos de natureza mais prática, onde vocês vão falar mais e eu vou falar menos. E vocês vão resolver aí alguns casos de inspiração na sociologia do direito, já avisando até a preparação de vocês para o dia 3 de outubro, que é o dia da nossa prova. Certo? E aí, outubro, dia 10, a gente faz a vista de prova, e aí vamos até o final do ano, que a gente vai ter mais 6 encontros depois disso, para lidarmos aí com questões contemporâneas da sociedade. Aí vamos fazer mais debates, mais discussões. E aí, com isso, nessas questões pontuais dos debates e das discussões, eu vou trazer alguns autores mais contemporâneos e alguns temas mais atuais do direito e da sociologia. Certo? Então, agora são 8h27. A gente encerra aqui a nossa aula de hoje. Ela acabou saindo um pouquinho mais curta. Mas é isso aí. Eu agradeço aí a presença de todos. Deixa eu dar uma olhada como é que ficou a nossa sketch. Cadê? Espera aí. Cadê? Nós estamos aqui, fechamos com 10 votos, 7-3 para permanecermos online. Então, permaneceremos online. Eu vou pedir licença para vocês, para que no segundo bimestre a gente tenha 1 ou 2 encontros presenciais, para que a gente possa fazer esses trabalhos práticos. Eu acho com mais melhor, liberdade, com uma dinâmica melhor também. Porque eu, pelo menos, tenho dificuldade no online, porque eu já sinto muito sono na aula presencial por conta do meu trabalho, né? Mas eu digo Sim. por mim isso. E online está sendo muito mais difícil para mim. Entendi, Tayane. Entendi. Né? O que você pode... Deixa eu encerrar a gravação, inclusive. Né? Mas fiquem aí. Então, estamos encerrando a gravação. Obrigado a todos. Obrigado de nada. Acabou. Tá, fiquem online.